Queremos nesta manhã cumprimentar os irmãos, nossa igreja, nossa comunidade com a paz do Senhor. Desejar a você um bom dia, que está nos assistindo. Vamos estar fazendo uma oração juntos, celebrando ao Senhor nesta manhã. Feche os teus olhos onde você estiver. Comece a falar com o nosso Senhor. Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, neste dia. Neste dia, Senhor, queremos nos curvar perante a Tua presença mais uma vez. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor. Reconhecemos, Pai, que o Teu Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem intercede por nós. Espírito Santo, nesta manhã nos leve para mais perto do coração do Pai. Espírito Santo, nos leve para a presença do nosso eterno Deus, mais perto do seu coração. Jesus, nos lave no teu sangue nesta manhã para termos acesso por este novo e vivo caminho que o Senhor tem aberto para nós. Glorificamos a Ti, glorificamos a Ti, glorificamos ao Pai, glorificamos ao Filho, glorificamos ao Espírito. Oh, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está. Vivo está. Ele vivo está. Você pode celebrar. Ele vivo está. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que veio além da dor, se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, um preço pagou, me resgatou, na graça estou. Vazia o céu deixou, com grande esperança encontrou no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida,
sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Quão grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, preço pagou, me resgatou, na graça estou. Na graça estou. Na graça estou. Graça estou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, quão maravilhosa graça, quão maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça, graça, maravilhosa graça, quão maravilhosa graça, maravilhosa graça, que nos salvou, que nos salvou. Maravilhosa graça, graça.
salvou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça, graça que nos salvou, que nos salvou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. Você pode cumprimentar teu irmão, dar um abraço, dizer o quanto ele é especial, porque essa maravilhosa graça do nosso Pai, ela se derramou sobre nós. E mais uma vez nesse dia, nós somos encontrados na graça do Senhor. Amém. Eu quero cumprimentar a amada igreja nesta manhã, dizer que é uma alegria podermos estarmos juntos novamente. E parece uma frase tão comum, né? Repetitiva. Uma alegria estarmos juntos novamente. Mas é a forma como tem se apresentado para nós nos encontrarmos, nos reunirmos. E a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças. Então, nós agradecemos a Deus a essa oportunidade. Às vezes eu fico imaginando, né? Imagina se não tivesse essa possibilidade de nós fazermos cultos gravados, online, se nós não pudéssemos conversar por vídeo, se não existisse o WhatsApp, Instagram. Como seria esse momento? Seria muito pior mesmo. Então, todas as coisas vêm num tempo certo, vêm do modo certo, vêm para coisas certas. Então, queremos sim, neste momento, celebrar a Deus juntos. É um dia de ceia. Então, se você não preparou ainda, ou se você esqueceu, você levanta daí do seu sofá, da sua cadeira, da sua poltrona e vá preparar a sua ceia, porque depois o pastor vai estar trazendo a palavra para nós e nós vamos estar ceando juntos. Então, é um dia, sim, é um dia de nós lembrarmos e relembrarmos o sacrifício do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar juntos falando sobre isso. E eu quero rapidamente aqui compartilhar com os irmãos uma passagem que tem falado ao meu coração muito durante essa semana. E está no Evangelho, escrito por João, no capítulo 12. E diz assim: Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo aos seus discípulos: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. João capítulo 12, versículo 24. É tão tremenda a palavra de Deus, porque ela vem e ela cumpre um propósito. Ela cumpre um propósito nas nossas vidas. E o mais fantástico de tudo isso é que cumpriu um propósito na vida do Senhor Jesus. E isso é algo que marca as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que ele passou pelas angústias, as angústias que nós passamos, as dores que nós passamos, os sofrimentos que nós passamos, as indecisões que nós passamos, os medos que nós passamos, todos eles Jesus Cristo passou também. E muitas vezes nós lemos a palavra de uma forma superficial e nós não conseguimos identificar ali na palavra os nossos medos, as angústias, as aflições, as dores que estamos passando. E essa passagem aqui, ela retrata muito bem sobre isso. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi para a cruz, mas olha o momento em que ele diz que o grão precisa morrer. É nesse momento em que ele está sendo, e ele diz, está chegando a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
E aí ele diz, se o grão de trigo não morrer. E aí no versículo 27, ele diz assim, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele abriu um caminho. Ele abriu o caminho para nós. E se você pegar lá, pegue o Evangelho de Mateus. Mateus, pega lá a sua Bíblia, lê em Mateus capítulo 26. No capítulo 26, no versículo 36, lá no final, vai falar sobre a ceia do Senhor. E às vezes nós ficamos pensando, a ceia do Senhor, né? Quando o Senhor Jesus fez a ceia, e quando o pastor lê, os pastores leem, no momento de celebrar a ceia, geralmente eles leem esse versículo, em que o Senhor Jesus toma do pão e entrega para os discípulos, representando o seu corpo partido, ele toma do cálice, né, e representando o sangue derramado lá na cruz. Nós sabemos de cor os versículos. Mas, quando nós paramos para pensar e para meditar, e eu quero que você traga isso para a sua vida, porque quando nós trazemos para a nossa vida, faz uma diferença total, grande na nossa vida. Quando Jesus, ele diz, no versículo 26, ele diz, no 36, ele diz assim, não, desculpa, irmãos, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. E aí ele fala para fazer a mesma coisa com bebam todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Irmãos, esse capítulo 26 é um capítulo tremendo. Por quê? Porque neste momento da ceia, ele pega o corpo, ele pega o pão, ele pega o suco e ele representa o corpo e representa o sangue. E ele está reunido ali com todos os discípulos e ele fala, ele diz, ele conhece a verdade, ele sabe a verdade, ele conhece o propósito. Mas em seguida, e se vocês continuarem lendo, vai descendo ali, em seguida, lá no versículo 36, diz, em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Irmãos, este momento do Getsêmani é um momento em que o grão, a representação daquele grão que ele falou lá atrás, do grão de trigo morrendo, é a representação dele no Getsêmani. Ele celebrou sim a ceia antes do Getsêmani. Ele sabia do seu propósito, ele queria o seu propósito, ele conhecia o seu propósito. Mas o grão precisava morrer. O grão precisava morrer. E o grão morreu aonde? Morreu no Getsêmani. Foi ali que ele se angustiou, foi ali que as emoções de um homem vieram à tona. Ali no Getsêmani foi aonde a humanidade do Senhor Jesus foi representada de uma forma grandiosa. Ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava com dor, ele estava com medo. Dê o adjetivo que você quiser dar para este momento. Foi ali no Getsêmani que o grão precisou morrer. E assim acontece com a nossa vida. E ele foi, e de lado de fora ninguém estava percebendo. Ele levou os discípulos, e os discípulos não estavam nem notando o que estava acontecendo. E ele foi lá, e ele chorou, e ele se angustiou, e ele falou, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Ele disse isso, ele estava sentindo isso. E ele olha, os discípulos estão lá adormecidos. Um sono pesado veio sobre os discípulos. E ele volta e ora de novo. E ele volta e os discípulos continuam dormindo. E ele volta e ora de novo. E ele sabia que todas as vezes que ele saía e ele voltava, e todas as vezes que ele derramava, era o grão que estava morrendo. Só podemos estar aqui hoje
Nós só podemos celebrar essa ceia hoje, porque aquele grão morreu no Getsemane. Foi lá que morreu. Foi lá que ele foi tocado. E foi lá que ele disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aceitar a vontade de Deus, muitas vezes as pessoas pensam que aceitar a vontade de Deus é um lugar de imensa alegria, um lugar de imensa satisfação, a vitória. Muitas vezes, para chegar neste lugar, você precisa antes, o grão precisa morrer. Não tenha medo, não tenha medo. Ele passou, ele venceu. Por maior que seja a sua dor nessa manhã, por maior que seja seu sofrimento nessa manhã, por maior que seja a sua dúvida, a dúvida quanto ao dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, como será o dia de amanhã, saiba que esta trajetória o Senhor Jesus já passou. E ontem eu estava dizendo para o pastor, nós estávamos conversando, e eu falei para o pastor, e nós estávamos inclusive orando sobre isso. Aqueles que são pioneiros são aqueles que abrem o caminho. O pioneiro é aquele que entra na mata mais fechada. O pioneiro é aquele que entra nas densas trevas. E ele vai fazendo a luz brilhar, ele vai cortando, ele pega o facão, ele pega a pá, ele pega a foice e ele vai abrindo o caminho. Ele vai tirando as pedras, ele vai rompendo, vai sim, se precisar explodir uma montanha, se precisar passar pelo meio, é o pioneiro que faz tudo isso. Mas ele não faz tudo isso muitas vezes sorrindo, feliz, estou fazendo, não. Faz com dor, faz com choro, faz cansado, faz sobrecarregado, faz, mas ele crê. Ele crê na promessa do Senhor Jesus, ele crê nas promessas do Pai, ele crê no propósito de vida, ele crê. Nós somos pioneiros. Talvez aí na sua casa você seja o primeiro de uma geração a abrir o caminho para toda a sua descendência passar nesse reino. Não se omita, não fuja, avança, 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 conquista, você vai chegar lá. Você não está sozinho. O Senhor Jesus, lá no Getsemane, ele abriu o caminho e nós vamos passar. Amém? Então, eu vou estar passando para o nosso pastor e você, em seguida, também nós vamos estar tomando a ceia. Antes disso, você vai estar lendo aí as informações a respeito do nosso banco, da conta onde nós temos a conta onde nós temos, o banco onde nós temos a conta, para você realizar as transferências do seu dízimo, das suas ofertas, das suas doações, no Banco Bradesco. Então, todas as informações estão aí, você pode estar fazendo. Ou, se você não se sentir à vontade, você entra em contato comigo. Tem vários irmãos que fazem isso. E a gente está combinando, você pode vir aqui entregar, a gente combina como faz, certo? Eu quero parabenizar todos os irmãos. Em primeiro lugar, o Fábio, né? Que é aquela linda cesta, que eu acho que ele vai ter cesta aí para o ano inteiro, até o final do ano. Essa linda cesta, o vale de compra lá da nossa querida Ross, né, com a Kelly. Então, eu quero parabenizar todos vocês que contribuíram, que se esforçaram, que se doaram, que fizeram de tantas formas esse trabalho acontecer. E, em especial, né, para o José Ariana, para o Juliana Elisângela, essa forma que eles se dedicaram, que eles montaram, que eles fizeram, é algo muito especial. Então, nós amamos vocês do nosso profundo coração. Eu quero dizer para vocês que a igreja está linda. O Cléo tem ido lá fazer os últimos retoques de pintura e tudo isso. Nós fomos lá ontem de noite. Está muito bonita, muito linda. Então, é um presente de Deus para você. Saiba que não é em vão. Não é em vão o seu esforço, não é em vão a sua dedicação, não é em vão a sua entrega. Não é em vão. Você está fazendo isso para o seu Deus. Você está fazendo isso para o seu Pai, para o reino. E é um presente que o Senhor está dando para você também. Então, um momento muito significativo, podemos dizer assim, nas nossas vidas, e nós estamos passando junto por eles. Amém? Então, um beijo bem grande no seu coração, e daqui a pouquinho eu volto de novo junto com o pastor. Meus queridos irmãos, quero saudá-los nesta manhã tão especial e dizer da minha alegria de estarmos juntos novamente, através do vídeo, e podermos meditar nesta manhã na palavra do Senhor, uma manhã de ceia, e podermos trabalhar nossas
nosso momento especial que estamos vivendo no Brasil, Porto Alegre, no Ministério Vida, e podermos falar deste momento, podermos meditar na sua palavra para que ela se aplique a este momento. Quero dizer que eu vi que a Sandra já mencionou isso aí, a forma como os irmãos têm se colocado dentro de todo o projeto que está acontecendo. E da forma como os irmãos têm se dedicado, da forma como os irmãos têm ido, ofertado, participado, cada um da sua forma. Eu quero dizer que eu me sinto muito encorajado a cada manhã pela confiança dos irmãos, pela amizade, pelo carinho, porque é nesse momento que nós estamos construindo algo que é da parte do Senhor, algo tão especial. E nossa unidade, ela vai se ajustando, ela vai tomando uma dimensão à medida que os irmãos, a gente vai trabalhando junto, a gente vai despertando interesse. Neste momento tem irmãos lá no templo, né, fazendo alguns trabalhos específicos de acabamento, e nós temos visto que ainda não está totalmente liberado as nossas opções de ir para o templo. E nós estamos quero dar uma boa notícia aos irmãos que estavam orando pelas cadeiras, porque, na verdade, a empresa das cadeiras é São Paulo, e São Paulo ficou um bom tempo fechado. Eles tentaram trabalhar e não conseguiram, foram autuados, uma série de coisas. E realmente estava uma situação de muita dificuldade deles voltarem a trabalhar. E essa semana eu recebi a informação, sei que muitos estavam orando por isso, de que na próxima semana é possível que as cadeiras cheguem a Porto Alegre. Então, está chegando no tempo certo, no momento certo das coisas, e nós estamos na parte de baixo, chegando à parte final, onde a gente possa fazer uso do templo. Então, quero dizer dessa alegria de ver os irmãos imbuídos do comprometimento, um liga, outro vai, outro ajuda, um leva um lanche. São situações onde nós mantemos nossa comunhão, nos mantemos, uns dão oferta, outros... meus irmãos, nós somos uma comunidade, e essa oportunidade que Deus tem nos dado de juntos trabalharmos isso que vem de Deus, tem nos alegrado demais, tem nos encorajado a cada dia a fazer as coisas. E eu quero, nesta manhã, quero ler um texto que está no Salmo 34, de Davi, que diz, Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Eu quero continuar falando sobre confiança e quebrantamento. Nós falamos um pouco sobre confiança, e hoje é dia de ceia. Dia de ceia onde o Senhor, o seu corpo foi colocado por nós, foi levado à cruz do Calvário, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ou seja, o seu corpo foi entregue pelas nossas vidas de uma forma tão extraordinária. E aqui Davi está falando que perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. E Davi vai falar a mesma coisa no Salmo 51, quando ele é acometido pelo pecado, e ele tem consciência dele, e ele volta a dizer que perto está o Senhor, que os sacrifícios agradáveis ao Senhor é coração quebrantado. E quando nós falamos de confiança, nós podemos saber que nós gostamos de falar de confiança, mas como a Bíblia nos apresenta a construção dessa confiança? Ou seja, como isso vai acontecendo nas nossas vidas? Porque nós temos falado de fé, nós temos falado que a fé ela é um tronco, eu creio no Senhor. Nós temos falado que o fruto da fé é fidelidade, e que os aspectos da fidelidade se dão através da perseverança. Mas perseverar o quê? O que é perseverar o quê? Eu posso perseverar não crendo.
O mendigo persevera, as pessoas que não têm projetos perseveram, eles não morrem, eles ficam perseverando, mas confiança no Senhor, perseverar, ou seja, se inclinar, ou seja, para confiar no Senhor. A confiança, ela vem de uma perseverança correta. E essa confiança não é uma coisa pronta, é construída. E nós temos visto isso e temos examinado isso sempre naquelas situações críticas que acontecem. Meus irmãos, se existe uma verdade, todos nós vamos ser testados em situações críticas. Todos nós seremos testados em situações críticas. E a situação crítica, ela nos aproxima do Senhor. Ela nos quebranta, ela nos traz perto do coração do Senhor. E este tempo que nós estamos vivendo em Porto Alegre, no Brasil, inclusive nós estaremos levantando uma oração a partir de domingo. Nós estamos falando com os irmãos, estamos falando com a intercessão. Nós estamos falando que esses dias que nós temos vivido, nós temos orientado irmãos, nós temos vivido pessoalmente, que nós temos visto? Que as questões do coração, as questões que estão profundamente arraigadas em nosso coração, têm sido trazidas por o Senhor para apresentar a Ele. E nós queremos, nessa semana que vem, estar levantando uma oração que envolve todos os aspectos do Ministério Vida, que envolve a sua família, que envolve nós. Mas nós queremos que você dê atenção àquilo que o Senhor está falando a respeito dos seus sentimentos, das situações que estão aqui dentro do seu coração, porque essa é uma preparação de Deus para que as coisas que quando chegarem, as situações que nós temos que fazer, nós tenhamos confiança no Senhor, nós tenhamos muita confiança no Senhor. E Davi está falando que ele disse que perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. E, meus irmãos, eu quero exemplificar isso no momento que Abacuque viveu. O profeta Abacuque viveu um momento de uma calamidade nacional. Ele estava vivendo o tempo de Josias. E ele viu o auge de Josias e viu a decadência depois da morte de Josias. E o profeta, ele fica baratinado, ele fica muito transtornado com os primeiros capítulos de Abacuque, do capítulo 1 até o versículo 11, nós vemos que ele não consegue entender o que está acontecendo. Havia um momento de limitação das coisas de forma nacional, estava acontecendo, havia uma guerra contra a Babilônia estabelecida já, e Judá e os arredores de Judá estavam já preparados para isso, só que ele estava vendo uma situação interior muito forte que estava acontecendo. E nós vemos que Abacuque, a jornada espiritual de Abacuque, é uma jornada muito reveladora do interior, do coração do profeta, do coração de Judá. Nós vemos que naquele momento que as limitações que existiam não era uma pandemia, mas era uma guerra, era uma ameaça, havia uma ascensão da Babilônia. A Síria estava com o Egito, estavam já entrando em decadência, e aquilo se tornava uma ameaça inexorável à vida de Judá. Mas dentro dessas limitações que existiam, não era uma pandemia, não eram limitações. Havia o coração do povo, o coração do profeta, estavam desalinhados com o coração de Deus. Haviam ali esperanças, situações que não estavam bem delineadas dentro do coração. E nós estamos falando de confiança e quebrantamento. Nós estamos falando de confiança, alinhar-se, chegar perto do coração do Senhor. Nós estamos falando de uma perseverança correta, ou seja, perseverar se inclinando para a confiança do Senhor. E eu vejo que isso não é capaz de ser teórico, isso é prático,
Por isso o Senhor muitas vezes nos traz situações que são inexoráveis, situações que nos colocam frente a frente com o coração de Deus e o nosso coração de confiança. E nós vemos que Abacuque, quando o Senhor disse, o justo viverá pela fé, antes disso o Senhor disse, eis o soberbo, ele disse, seu coração não é reto. Ele estava falando de que ele estava vendo um momento tão complicado daquela nação. Meus irmãos, e nós temos visto isso no nosso Brasil, nós temos visto aqui em Porto Alegre, e nós, como igreja, somos afetados por tudo isso que está acontecendo, só que o nosso coração, o coração do profeta, olha só, o coração do profeta estava afetado pelas situações nacionais que estavam acontecendo, tanto que ele indaga ao Senhor, diz, Senhor, tu te agradas nesse tipo de manifestação? Essa injustiça que está acontecendo ao nosso lado, irmãos, todos nós que estamos esperando algo do Senhor, todos nós que conhecemos o reino, nós sabemos as coisas que nos afetam. E elas não são sociais apenas. Nossas expectativas são afetadas. Nosso meio onde nós interagimos, nosso meio, ele traz uma influência sobre nossas vidas muito forte. E o profeta, neste momento, ele é afetado por isso. E ele se coloca para ouvir o que o Senhor lhe dirá. E essa colocação de Abacuque, essa colocação dele, começa a lhe dar um entendimento do coração do Senhor. E veja só que todos os capítulos, o capítulo 1 ao 3 de Abacuque, o Senhor fala de tudo que está acontecendo, fala do coração daquele povo como estava, da situação que lhe traria. Mas Abacuque teve uma experiência com o Senhor. Uma experiência com o seu cuidado, o seu amor. E nós vemos que ali, no capítulo 3, nós vemos que Abacuque reconhece que o Senhor sabe cuidar muito bem daqueles que Ele ama. Ele sabe delimitar os lugares, ele sabe onde está aquele que o adora, que lhe glorifica. Ele não está com uma situação, nós não estamos perdidos numa pandemia, não estamos perdidos numa situação brasileira, não estamos perdidos numa situação do mundo, e não estamos perdidos numa situação pessoal de familiar, ou pessoal de finanças, ou situação de relacionamento, situação de filhos. Nós não estamos perdidos. Nós temos um Deus que nos identifica pessoalmente. E esse aspecto de Abacuque, esse aspecto da mudança, porque o Senhor não muda nada do seu projeto naquilo que está acontecendo em Judá. Mas Abacuque, ele se regozija, ele se encontra com o coração do Senhor num momento de muita dificuldade, num momento que não se via nada para dizer isto é bom, porque havia uma degradação entre as famílias, havia algo muito ruim acontecendo. Eu não sei se você percebe isso, mas quando saímos pelas ruas, nós quando andamos e verificamos as situações que estão ao nosso redor, as situações que nós pessoalmente vivemos muitas vezes, as situações que nós vemos como estava Abacuque, com uma impotência. Ele não conseguia entender, chega a questionar o Senhor, Senhor, te agradas que sejam tirados como uma rede? E o ímpio, as situações perversas, elas prevaleçam sobre o reino, prevaleçam sobre as pessoas certas. Então, é um questionamento profundo do profeta, mas é o questionamento de Davi. É o questionamento de Davi em momentos injustos da sua vida. Em momentos também, Davi, no seu pecado, ele confirma que o coração quebrantado é um sacrifício agradável ao Senhor. É quando nós conseguimos chegar perto do Senhor e
encontrar a confiança. Então veja só como o profeta que se estende um pouco mais de Abacuque é o profeta Jeremias. Jeremias fica no centro do conflito e registra isso que eu estou dizendo do cuidado de Deus com o profeta Jeremias. Nós vemos que Abacuque, ele se sente cuidado, se sente que o Senhor, ainda que tudo aquilo ele estava profetizando e aconteceria sobre Judá, ele tinha confiança que Deus tinha um cuidado especial com o seu coração, que buscou a Deus, que encontrou a voz de Deus. E esse cuidado não é uma teoria, é um quebrantamento, é uma entrega para a parte do Senhor. Não interessa o que nós estamos enfrentando, interessa que existe um cuidado de Deus a respeito das nossas vidas. Isso nós vemos na vida do profeta Jeremias. Jeremias, ele estende seu ministério, ele entra um pouco mais no momento do cativeiro, e ele começa a viver o cativeiro, a entrada dos babilônicos e a situação que começa a acontecer em Judá. E nós vemos que em todo momento que aconteceu toda a situação do cativeiro, ele viveu momentos difíceis, ele foi colocado na prisão, ele foi questionado, a maldade o bateu na sua porta várias vezes, mas eu fico muito impressionado com o cuidado do Senhor sobre a vida de Jeremias. No capítulo 39 de Jeremias, nós vemos algo tão especial da parte do Senhor, que e eu quero lhes ler esse texto, que Jeremias está falando no capítulo 39, quando Nabucodonosor, o próprio rei Nabucodonosor, como é que Nabucodonosor conhecia Jeremias? Se Jeremias era um profeta que estava profetizando a verdade, o que estava acontecendo. Mas Nabucodonosor, ele diz estas palavras a respeito de Jeremias, no capítulo 39, versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradá, chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Estava dando oportunidade a Jeremias de tomar as suas decisões, ficar em Judá, ir para onde ele quisesse. Havia um cuidado especial sobre a vida do profeta. Dentro daquela, meus irmãos, um dos maiores julgamentos que o Senhor oportunizou na vida de Israel, as coisas mais difíceis de forma nacional. Acho que nós estamos chegando perto, o Senhor está efetuando julgamento sobre a terra e está já vaticinando o que acontecerá nos últimos tempos com o final dos tempos. E nós estamos vivendo uma série de contendas, uma série de situações que afrontam a igreja do Senhor. Só que hoje o Senhor nos manda olhar para dentro, se nós estamos ouvindo realmente o que o Senhor está falando. Se nós estamos vendo este cuidado com Jeremias, no momento dos mais terríveis sobre a terra, porque os caldeus eram ferozes, eram velozes, não tinham nenhum constrangimento com a morte, não tinham nenhuma sensibilidade familiar. Era esse tipo de pessoas que estava chegando a Judá para efetuar o julgamento. Mas Jeremias, ele confirma o que Abacuque está dizendo, que o Senhor não nos coloca numa roda e dizendo que todo mundo é igual. O Senhor nos traz um cuidado especial a cada um de nós. Mas essa compreensão da confiança, ela vem pelo quebrantamento. Ela vem por um quebrantamento da nossa alma. E eu quero lhes exemplificar isso pelo Salmo
130, porque, meus irmãos, veja só, Isaías 30:15 disse: na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Na 30:15, ele disse: em sossegardes está a vossa salvação, e em converterdes está a vossa salvação. Mas na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas o livro de 40:31 de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Essa espera, essa palavra esperar no Senhor, ela só é possível com quebrantamento. Porque o quebrantamento, ela nos une ao Senhor. O quebrantamento nos faz ter confiança no seu amor. É o seu amor que nos traz confiança. E o capítulo 130, o salmista aqui não está em pecado. Mas ele diz que quando a sua alma, ela se entregou ali, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Alguém que está suplicando, meus irmãos, ele não está sorrindo. Ele está quebrantado. Ele está entregue. Ele está buscando paz para a sua alma. E o Senhor disse para Jeremias: se em terra de paz tu te cansas, como é que tu vais correr com aqueles que andam a cavalo? Ele diz: o reino é um reino de paz. Nosso reino não é deste mundo. O Senhor trouxe seu Espírito para habitar em nós, e o capítulo 17 de Lucas diz: o reino está dentro de vós. Mas esse reino, muitas vezes, ele não consegue, os sussurros do mundo, as vozes que chegam, as coisas elas nos confrontam, que elas vêm na nossa direção para nos... Aqui o salmista está detectando para nos matar, para nos retirar de circulação. Elas afetam o nosso coração, afetam nossa confiança, afetam... E nós vamos entender aqui pelo Salmo 130, ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem resistirá? O salmista começa a encontrar no seu quebrantamento, assim como Abacuque encontrou. Abacuque encontrou situações no seu coração que não estavam corretas. Ele estava olhando com os olhos das circunstâncias. Abacuque se encontra com o Senhor e ele começa a perceber que todas as circunstâncias externas, elas não são capazes de retirar um homem, uma mulher, da sua confiança em Deus, daquilo que ele espera. E eu quero dizer que a nossa confiança não é uma confiança imatura, não é uma confiança de uma criança que diz: o Senhor fará. Não. Essa confiança é construída com o nosso quebrantamento. Nossa alma se quebranta para se unir ao Senhor, para nos chegarmos perto de Deus, para produzir, para encontrar o coração de Deus. Nós sabemos que Deus nos cuida, mas a confiança diz que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco, que o Senhor está trabalhando. Essa espera não é uma espera no vazio, não é uma espera em algo que é possível, não. Isso vem do quebrantamento. Esse quebrantamento, essa alma, as profundezas dela são tocadas pelo coração. O coração nosso se une ao Senhor. O nosso coração se une a Deus. Nós estamos falando numa ceia. E o Senhor partiu o pão, disse: tomai, esse é meu corpo, que foi moído por vós. Ou seja, o quebrantamento, esse a partir do pão, como nós nos entregamos para a unidade do corpo de Cristo, como nós nos entregamos para as necessidades, as situações que estão ao nosso redor. E neste momento aqui que o Salmo 130 diz: Senhor,
Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. O salmista não estava em pecado, mas a sua alma revelou, a sua alma que começou a se quebrantar, assim como Abacuque começou a se quebrantar, assim como Abacuque começou a encontrar as suas... Você não vê Abacuque em pecado, mas você vê que Abacuque está concordando com uma situação externa. E quando ele se encontra na profundeza da sua alma, o seu quebrantamento o encontra, ele diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. E nesse momento aparece a dureza de nosso coração, que está escondido numa alma que está muitas vezes baseado em uma série de coisas. Mas quando o quebrantamento chega, o Senhor está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E esse quebrantamento, ele nos une ao Senhor. E veja só que ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. No versículo 5 do Salmo 130, eu espero na sua palavra. Aqui o salmista não está aguardando que as coisas melhorem. Aqui não está aguardando que haja uma providência para ele crer. Ele está aguardando na sua palavra. Ou seja, o Senhor tomou uma prioridade no coração quebrantado do salmista. Ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Já não é mais a solução da parte financeira que ele está procurando. Já não mais a sua alma se quebrantou, ele não está procurando mais a solução externa, que o conflito acabe, que a pandemia acabe, que as situações voltem ao normal. O salmista estava resolvendo conflitos internos da sua alma, na parte de confiança. Volto a dizer, a confiança, ela precisa do quebrantamento. Ela precisa que a parte interna das nossas vidas seja preenchida pela sua presença, pela vida do Senhor em nós. E o salmista diz, mais do que o guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Então, meus queridos irmãos, sacrifícios agradáveis ao Senhor são o coração quebrantado. E eu creio que o Senhor, nestes dias de restrições externas, cada um está enfrentando situações que deve reconsiderar dentro do seu coração. São momentos importantíssimos que nós estamos fazendo isso. E coração quebrantado, sabe por quê? Porque nossa misericórdia, nossa dureza vai embora. Nossa bondade aparece. Nossa confiança no Senhor. Você que muitas vezes, você prontamente reclama, faz isso e reclama daquilo. Mas na verdade, muitas vezes, a sua confiança não está no Senhor. Você que reclama por pequenas coisas. Você que acha que as coisas externas, elas estão... Mas vou lhe dizer uma coisa. No maior desafio de Israel, que foi o julgamento que os levou para o cativeiro. Algo que foi um divisor de águas. Algo tão forte que o Senhor fez naquela nação. O Senhor não tratou todo mundo da mesma maneira. Por isso, meus irmãos, me diga, neste momento que nós estamos, se neste momento você não entende o que Deus está falando, se Deus não está confrontando as suas situações, para que seu coração se quebrante, seu coração ele se aproxime do Senhor,
Na verdade, você não está perdendo tempo, você está construindo confiança. Você está construindo confiança para enfrentar seus inimigos. Você está construindo confiança, você está resolvendo questões que estão, muitas vezes, à margem da sua vida, que você não quer tocar. Ou que você espera de uma forma que seja resolvida, ou espera de uma forma, mas o Senhor está te trazendo uma das coisas mais sublimes que um filho de Deus pode ter, é o coração quebrantado. Examine nesta manhã a dureza com que você enfrenta as coisas. Essa dureza, ela deixa entrar o Senhor? Abacuque estava impactado pela dureza e ele estava até influenciado pela dureza daqueles tempos. Mas daqui a pouco ele se inclinou para o Senhor. Ele disse, ainda que nada disso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, nosso Deus. Nesta manhã eu quero te convidar. Você que sempre tem uma resposta para tudo. Você que sempre tem algo para dizer sobre uma situação. Você que sempre tem algo para endossar. Algo que muitas vezes não foi Deus que falou. Você que sempre está lutando com a sua espada pelas coisas de fora. Abacuque trocou a espada dele. E ele se aproximou do coração do Senhor. E o próprio Jeremias, aquele profeta das lágrimas, aquele profeta que tinha o coração quebrantado, o Senhor deu ordem a Nabucodonosor. Nabucodonosor, teu coração está nas minhas mãos, cuida de Jeremias. Eu quero terminar nesta manhã. O Senhor dá ordem às estrelas. Ele conhece o nome das estrelas. As estrelas estão nas suas mãos. Eu quero dizer que os nossos corações também estão na mão do Senhor. Só que nossos corações, a nossa confiança, ela não vem porque você sabe. Ela vem quando ela se quebranta diante do Senhor. Ela se une ao Senhor. O quebrantamento nos une ao Senhor. E o Salmo 130 começa a aparecer o que realmente nossa alma começa a colocar como prioridade. Eu esperarei na voz e na palavra do Senhor. Nesta manhã de ceia, eu quero convidar a Sandra para passar aqui, nós vamos estar orando. Quero que você pegue os seus elementos da ceia, que estão com você, e nós vamos estar ceando. Pedir para a Sandra trazer aqui os elementos da ceia. Nós vamos estar fazendo. A palavra da ceia nos diz que, capítulo 11 de 1 Coríntios, quero ler esse texto para que nós possamos orar. Ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Veja só, partiu o pão e disse, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Partiu, simbolizando o corpo dele. Ele diz, por suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui há uma providência do Senhor, uma providência de amor, de entrega, não apenas para apagar pecados, para arrancar a natureza do pecado, para nos trazer, e meus irmãos, este é meu corpo, ele disse. Ele não disse, ele está dizendo, este é meu corpo. Ele está dizendo, esta é a aliança no meu sangue,
Não existe uma suposição. Este é meu corpo, ele está dizendo. Que esse pão, ele disse, este é meu corpo. Mas a ênfase aqui é no partir do pão. Ou seja, como está o teu partir do pão na sua casa? Como está o partir do pão com os irmãos? Ou seja, esse partir do pão que no livro que ali registra no caminho de Emaús, que eles perceberam que era Deus quando foi partido o pão. Ou seja, o partir do pão é os olhos saindo de mim, indo para o meu redor. Ou seja, a nossa comunhão, o partir do pão. Como está? Ou você está muito preocupado com você? Abacuque estava preocupadíssimo com o que estava vendo. Estava com medo. Mas daqui a pouco ele abriu seu coração para o Senhor. Hoje é noite de ceia. Deixa eu orar pelos elementos da ceia que estão na tua casa, que estão conosco aqui. Senhor Deus e Pai, nós, nesta manhã, colocamos o pão que o Senhor disse que é seu corpo e o suco que simboliza seu sangue. E nesta manhã, Senhor, que nos tenhamos neste momento uma percepção correta do partir do pão. Esse partir do pão é alguém que sai da preocupação externa. Ele está entregue ao Senhor com a sua confiança correta no Senhor. A sua confiança está no relacionamento que ele está tendo com o seu Deus. É um momento onde nós nos entregamos ao corpo de Cristo. Por isso, Senhor, abençoa os elementos da ceia, para que nós possamos participar realmente nesse partir do pão, que seu corpo seja fortalecido diante do Senhor e diante das coisas que temos que enfrentar. Vou pedir para nesse momento, vamos estar participando do pão. Participemos do pão. Vou trocar com a Sandra aqui. Os convido a participar do cálice, Sandra. Nós queremos orar agora. Esse corpo que foi partido, que ele se entregou, sofrimentos espirituais, sofrimentos emocionais e físicos. Nesse corpo há uma provisão para nossas vidas nesta manhã. E o nosso coração quebrantado, ele nos aproxima desse sacrifício tão maravilhoso e especial do Senhor. Levante a sua cabeça onde você está. Olhe para os seus inimigos bem nos olhos deles e diga para eles: eu ainda louvarei ao Senhor. A espera do Salmo 130, espera na sua palavra, espera na voz do Senhor. Eu ainda te louvarei, Senhor. O salmista disse: assim como os guardas esperam pelo nascer do dia, assim também nós esperamos pela sua voz. Vou pedir para a Sandra orar por você neste momento. Dá a mão para aquele que está perto de ti, que
que nós estaremos orando neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e dizemos sim mais uma vez que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Ti. Deus poderoso, Deus forte, Deus soberano, mas acima de tudo, Pai, aquele Pai que olha, aquele Pai que toca, aquele Pai que ouve, aquele Pai que acompanha, aquele Pai que dirige. E nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, e queremos derramar o nosso coração na Tua presença. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os medos que sentimos, as dores que sentimos, Pai, as angústias que sofremos. Nós queremos derramar diante de Ti a nossa alma, para que ela seja, sim, Senhor, querido, amado e santo, tocada por Ti, Pai amado. Colocamos diante de Ti e entregamos, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem algo para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti sem medo, nós estamos diante de Ti sem proteção, nós estamos diante de Ti íntegros, Senhor, e nós queremos ser tocados por Ti, nós queremos ser tocados por Ti nesta manhã, e a minha oração, Senhor, é que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vai sim e vai enchendo este lugar da Tua presença, vai enchendo este lugar da Tua unção. Repreendemos a enfermidade agora, a dor sai em nome do Senhor Jesus, maus pensamentos saiam em nome do Senhor Jesus, angústia, medo e dor que fiquem sujeitas ao amor do Pai nesta manhã. Surinimiandalamai, Surinimiandalamai. Um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico dos lábios. Cante aí aonde você está neste momento. Entoe hinos de adoração ao nome daquele que reina e daquele que vive. Diga que só Ele é Deus e que não há outro Deus além dele. Refaça sua aliança com Ele nesta manhã. Refaça. Aquieta teu coração e refaça sem olhar para amanhã, mas refaça o hoje, refaça essa aliança, porque essa aliança é para hoje, e nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos abençoar a sua semana, nós queremos abençoar seus projetos, nós queremos abençoar o sobrenatural sobre a sua vida, nós queremos abençoá-lo, que toda visão distorcida, que todo véu que encobre o entendimento, que encobre a visão, que encobre a audição, ele seja rasgado agora de alto a baixo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tudo ficou rendido, sim, ao estar consumado. A aliança que fazemos contigo, consuma, Senhor. Consuma um ato de fé, consuma uma posição, consuma sim um coração entregue, disposto a te conhecer. Nós te amamos, Senhor, Tu és o dono da nossa alma e nós te louvamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sandra, eu quero, terminando, lhes ler um texto de 1 João 4:20. Se alguém disser: amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois que aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento: aquele que ama a Deus, ame seu irmão. Todo amor provém do Senhor. O amor que nós temos, que precisamos para enfrentar nossos inimigos, vem de Deus. Nós não vamos gerar um amor que não foi gerado no quebrantamento e unidade com Deus. Esse amor, ele é aquele que atua, o amor que atua pela fé. E saiba, teus inimigos, eles vão cair por terra, porque você está quebrantado com o Senhor. E o seu amor, ele é capaz de destruir fortalezas, anular sofisma. Eu profetizo uma semana de vitória para você. Você realinhando as forças. Ele diz, o profeta Isaías disse: em sossegar e no sossegar, na quietude, diz,
Na quietude está a nossa força. E aqui, no capítulo 4, diz de onde vem esse amor. Quando a gente se une com Deus, nossas forças se revigoram. Eu profetizo revigorar das tuas forças. Eu profetizo que teus inimigos sentirão o impacto do seu quebrantamento com o Senhor. Uma semana abençoada, uma semana cheia da glória ao Senhor. Que Deus vos abençoe.